Wickland. Carl Wickland, 30 anos entre os mortos. Da Faculdade de Medicina de Chicago. A situação na esfera terrestre e a aura magnética. A situação na esfera terrestre e a aura magnética. Os espíritos não iluminados vagam com frequência durante anos na esfera terrestre, porque seu desconhecimento de um mundo espiritual mais elevado, ao que se chega unicamente por meio da inteligência, os mantém em um estado lastimável de confusão, monotonia e sofrimento. Muitos permanecem no mesmo lugar em que transcorreu sua vida terrestre, dedicando-se às atividades anteriores. Enquanto outros caem em um estado de sono profundo, do qual só as duras penas se pode tirá-los. Durante um dos nossos círculos em Chicago, se apossou da senhora Wickland um desses espíritos que seguem entregues às suas mesmas ocupações, sem se darem conta de seu falecimento. Por que vocês se sentam no escuro? Perguntou. Naquela época fazíamos experimentos em círculos escuros. Eu sou Hesselhort, o da drogaria, disse. O senhor Hesse, um sueco, proprietário de uma drogaria em Chicago, havia falecido no hospital do ano anterior, mas nós não conhecíamos tal pessoa, nem sabíamos nada de sua morte, nem de sua posição. Há que constatar, entretanto, que naquela noite um dos seus amigos estava em nossa reunião. O espírito ignorava por completo a sua morte, afirmava continuar gerenciando sua drogaria. Um amigo que estava no círculo disse que a drogaria havia sido vendida a seu empregado, e assim o assegurou ao espírito. Porém, este último negou enfaticamente, dizendo: Abrahamson não fazia mais que administrá-la em meu nome. O espírito falou de um roubo que havia cometido em sua casa fazia pouco tempo e descreveu os 3 ladrões. Diz que se assustou ao vê-los, ao vê-los entrar, mas que, reunindo todas as suas forças, correu para pegar seu revólver. Porém não teve forças para levantá-lo. Então tentou dar socos em um dos ladrões, porém com grande surpresa sua mão atravessou o ladrão e não soube o que fazer. Uma vez que lhe foi explicado seu atual estado, abriu os olhos e viu muitos espíritos amigos que lhe davam boas-vindas à sua nova mansão no mundo dos espíritos. Realizaram depois investigações, ficando claro que, em efeito, não havia vendido a farmácia, que era e que era certo que a casa havia sido visitada por salteadores. Não se pode sustentar que a inteligência subconsciente do intermediário psíquico possa ter qualquer papel neste caso, nem tampouco recorrer-se à teoria da autossugestão para explicá-lo, porque não haveria na habitação nenhuma pessoa que conhecesse o Sr. Hesse, com exceção do seu amigo, o Sr. Ecolme, que, como havíamos dito, estava crente que a drogaria havia sido vendida. Este mesmo espírito nos visitou na Califórnia, muitos anos depois, atuando também de intermediário psíquico a senhorita Wickland, experiência realizada em 29 de setembro de 1920. Espírito, Senhor Hesselhort. Espírito, vim somente para dizer-lhe umas palavras, porque me ajudaram a sair das trevas e me converteram em um dos membros do grupo da misericórdia que se dedica a prestar socorro médico. Quem é você, amigo? Perguntou. Espírito, sou um dos seus colaboradores. Costumo vir às vezes e esta noite venho para dizer umas palavras, nada mais. Houve um tempo em que estava nas trevas, porém agora sou um dos
Sou desse grupo. Pensei que lhes agradaria sabê-lo. Se não fosse por vocês, provavelmente continuaria na escuridão. Já se passaram muitos anos, graças a vocês e graças a este pequeno ciclo do grupo da misericórdia. Cheguei a adquirir um pleno conhecimento da vida. Não foi aqui, senão em Chicago, que me socorreram. Sinto uma grande satisfação ao encontrar-me com vocês esta noite. Agradar-me-ia dar-lhe o meu nome, mas parece haver apagado da memória, porque faz muito tempo que não o ouço ser pronunciado. Já me vira a memória. Então lhes direi quem sou. Você se recorda de um senhor de idade com a qual não tinha relação? O senhor Ecome? Perguntou. Para falar a verdade, não podia tão pouco chamar-se velho. Era um amigo meu muito querido, e foi por ele que entrei em contato com vocês, médico. Em alguma reunião que celebramos em Chicago? Perguntou o espírito. Sim, tinha uma drogaria em Chicago. Meu nome é Hellshorst. Há um momento não podia recordar meu nome. Sou um dos colaboradores que os senhores têm aqui. Acompanhe-me também o senhor Ekholm, que também faz o que estiver ao seu alcance. Sente-se muito feliz em poder colaborar com a obra de vocês. Já em vida se dedicou a ela de corpo e alma. Também me creio obrigado a ajudar o quanto posso, porque se não fosse a ajuda dos senhores, estaria ainda vendendo remédios em minha farmácia. Durante um ano inteiro, depois do meu falecimento, continuei entregue às mesmas ocupações que tinha na terra, com a única diferença que já não me sentia enfermo. Eu havia estado doente em minha farmácia. Me levaram ao hospital e ali faleci. Levaram meu corpo ao local das pompas fúnebres e não à minha casa. E vocês sabem o que diz a Bíblia. Ali onde está o tesouro, está teu coração também. Quando despertei do sono da morte, pensei na drogaria. E ao pensar, me encontrei ali. Foi um ato só. Comprovei que tudo funcionava perfeitamente. Porém, algo diferente me acontecia, porque era incapaz de falar com qualquer de meus clientes. Então imaginei que havia ficado muito mudo em consequência da minha enfermidade. E não voltei a dar importância. Continuei preocupando-me com a marcha dos negócios. Convenci um empregado e arranjei uma maneira de que este fizesse as coisas que eu queria. Meu empregado veio a ser uma espécie de gerente. Até quando me acerquei do pequeno ciclo deste cavalheiro, o Dr. W. Não havia dado conta que estava morto. Quando os ladrões entraram na drogaria, recordei em seguida do revólver que guardava na gaveta. Corri até ali, porém, por maior esforço que fizesse para pegá-lo, não pude, porque minha mão parecia atravessar todas as coisas que tocava. Então foi quando pensei que algo extraordinário havia ocorrido. Comecei a compreender as coisas. Vi o espírito de meu pai e de minha mãe. Isto me levou a crer que havia ficado louco. Pensei que o melhor seria ir ver o meu amigo Ekholm. Sempre o havia tido um pouco doido, porque acreditava no espiritismo. Minha visita a Ekholm tinha por objetivo perguntar-lhe se cria em aparições dos espíritos. E resultava que eu mesmo era um espírito. Então foi quando me encontrei neste círculo. Descobri que podia falar. Ao cabo de um tempo se abriu uma porta que dava para uma belíssima paisagem. Quisera dar-lhes uma ideia do acolhimento que me fizeram. Meus parentes e amigos vieram a mim com os braços abertos. Bem-vindo seja a nossa mansão espiritual. Bem-vindo seja a nossa mansão espiritual. Bem-vindo seja a vida eterna. Bem-vindo seja a inteligência de Deus. Não é possível descrever uma recepção com a que me fizeram, e vocês não a compreenderiam. É necessário para eles que cheguem a estar conosco. Isto é a felicidade, isto é o céu. Não quero entretê-los mais. Porém, estou satisfeito por haver tido a oportunidade de falar-lhes esta noite. A primeira vez que estive com vocês foi quase 15 anos. Ekholm me disse que está orgulhoso desta obra. E lhes envia meu amor a todos os que se encontram aqui. E agora, boa noite. Os tormentos dos espíritos apegados à terra chegam às vezes a um grau patético de trágico, de um doente que estava sujeito a dolorosos acessos de pranto, acompanhados de intensas dores de cabeça. Conseguimos tirar um espírito que interveio no diálogo seguinte. Os acessos do enfermo cessaram após aquele momento.
Experiência realizada em 15 de janeiro de 1918. Espírito Mimi Day, enferma, senhorita LW. Intermediário psíquico, senhorita Wickland. Espírito chorando descontroladamente. Oh, como dói a cabeça, detesto estas alfinetadas que me ferem tão dolorosamente. Refere-se ao tratamento elétrico a que foi submetida a enferma. Minha cabeça vai explodir, estou perdido, não sei o que significa tudo isso. Gravaram-me milhares e milhares de alfinetes e não tem outro remédio do que chorar. Médico, você vive onde? Pergunta. Espírito, não sei. Médico, onde vivem seus pais? Pergunta. Espírito, tão pouco sei. Médico, não será você alguma criança pequena? Pergunta. Espírito, sim, eu sou pequena, chame-me Mimi Day. Médico, onde você vive? Quantos anos tem? Pergunta. Espírito, não sei, pergunte à mamãe. Médico, tão pouco sabe o nome da cidade em que vivia? Pergunta. Espírito, em São Luís. Oh, está vindo meu pai, foi ele que me deu um golpe na cabeça, e também ali está Willy. Médico, quem é Willy? Pergunta. Espírito, é meu irmão. Aqui está meu pai, porém me dá medo. Diz para ir com ele. Aí mãe me dói a cabeça. Ai, mãe me dói a cabeça. Mamãe me diz para que vá com ele, porque tem um novo lá onde viverei com ela e com Willy. Médico, você irá para a sua casa no mundo dos espíritos. Espírito, que é o mundo dos espíritos? Pergunta. Que quer dizer com isso? Pergunta. Médico, refiro-me ao mundo invisível que existe ao redor da terra. Sabia que você está morta? Pergunta. Espírito, não lhe entendo. Médico, quero dizer que você perdeu seu corpo físico. Que é que tem feito ultimamente? Pergunta. Espírito, tenho andado correndo por todas as partes, esforçando-me para encontrar alguma pessoa. Mamãe morreu faz muito tempo, quando eu era uma menininha pequena. Depois que mamãe morreu, papai se portou conosco de uma maneira tão vil que não fazia mais que nos bater. Encontro-me tão mal e me dói horrivelmente a cabeça. Tenho estado em muitos lugares, porém minha mãe já morreu e não sei onde ir. Médico, você estava tão transtornada mentalmente que não podia dar-se conta do seu verdadeiro estado. Você já perdeu seu corpo físico. Como diriam seus amigos, uma pessoa morta. Espírito, você disse que estou morta? Pergunta. Há momentos em que parece, em efeito, que estou dentro de uma caixa. Éramos uma multidão de gente. Refere-se aos espíritos que obsedavam a enferma. E todos eles não faziam mais que empurrar e se apertarem. E havia um homem zarrão que era muito mal com todos. Perseguimos de um lado para o outro, porém certo dia o perdemos de vista. Refere-se a um espírito atormentador que havíamos desalojado do corpo da enferma 2 dias antes. Fiquei muito alegre de perdê-lo de vista e pensei que dali em dia estaria tranquila, porém de repente me encontrei com estas alfinetadas. Médico, você sabia que estava se apossando do corpo de uma senhora e que a fazia gritar? Pergunta. Espírito, não compreendo o que diz. Médico, você é um espírito que se encontrava dentro da aura dessa mulher quando a submetemos a um tratamento elétrico. Você sentiu os efeitos e saiu. Agora você está servindo o corpo da minha mulher. Olhe as mãos e diga-me se são as suas. Espírito, horas, pois não tenho um anel. Mas este anel não é meu e não o roubei de ninguém. Médico, nem este é seu corpo. Nem este anel é seu. É possível que você morreu por causa do golpe que recebeu na cabeça. Porém, um espírito sobrevive quando o corpo morre. Espírito, por que eu estou com vida? Médico, espírito, porém eu estou com vida. Médico, é certo que você vive, mas somente com seu corpo espiritual, e se pôs em contato com uma pessoa sensível, com uma senhora que se encontra neste momento em outra casa. Ela age exatamente igual a você e se queixa de que lhe dói a cabeça da mesma forma que você. Sua conduta tem sido a de uma pessoa perturbada, porém isso era devido à influência dos espíritos. Espírito, aquele homem que estava conosco era uma pessoa má e agora estamos contentes. Todos tínhamos medo, mas não podíamos fugir dele. Era um indivíduo miserável, mordia, arranhava e batia. Médico, era muito irredutível, havia se apoderado deste corpo há pouco tempo atrás, da mesma maneira que você o fez. Nós temos círculos como este para prestar ajuda aos espíritos que chegam a eles. Espírito,
O que é isso de espíritos? Pergunta. Nada sei de tudo isso, minha cabeça dói. Médico. O corpo que você está usando pertence à minha esposa e ela não dói a cabeça. E a ela não dói a cabeça. Espírito. Essas alfinetadas me fazem muito dano. Médico. De tudo isso deduz que quando submetemos a enferma ao tratamento, você pode escapar e domina agora este corpo a fim de que possamos prestar-lhe ajuda. Você disse há pouco que seu pai e sua mamãe estavam aqui. Estão ainda? Pergunta. Espírito. Você não vê a mamãe? Pergunta. Está de pé aí mesmo. Médico. Não gostaria de ir com a sua mãe? Pergunta. Espírito. Mas se minha mãe já morreu. Médico. Também você já morreu. Em realidade não há tal morte, mas não fazemos mais que perder o nosso corpo físico. Os espíritos são invisíveis. Espírito. Levem-me daqui, levem-me daqui. Meu pai se aproxima e tenho medo. Vai me bater outra vez, tirem-me daqui. Médico. É possível que seu pai venha com a ideia de lhe pedir perdão. Compreendam-na. Compreenda-me, seu pai não poderá progredir no mundo dos espíritos até que você o perdoe. Pergunte-lhe o que é que lhe quer dizer. Espírito. Não diz nada. Não faz mais do que chorar. Agora minha mãe se aproxima. Médico. Você não observa nele os sinais de arrependimento? Pergunta. Espírito. Diz que sente muito o que fez. O espírito da menina se retirou e então se apossou do intermediário psíquico. O espírito deslocado do pai caiu de joelhos, chorando angustiado, estendeu as mãos suplicante. Espírito. Perdão, perdão, não sabia o que fazia. Eu não quis matá-la. Mini. Estava muito nervoso porque as crianças bagunçavam tanto. Estava ainda muito triste pela morte de minha esposa. Concedam-me uma oportunidade. Concedam-me uma só oportunidade. Também eu tenho sofrido muito. Se pudesse voltar à vida, tenho permanecido durante muito tempo nas trevas, sem que ninguém pudesse vir ao meu socorro, sem poder aproximar-se dela para lhe pedir perdão, pois era só me aproximar que se assustava, que nenhum de vocês nunca bate uma criança. Se não quiser sofrer durante anos intermináveis, eu não tive a intenção de feri-la. Amava minha filha e entretanto a matei. Se é verdade que existes, ó Deus, afasta de mim esta dor e este arrependimento. Conceda-me um pouco de alento e de alívio aos meus sofrimentos. Não posso encontrar descanso, não há sossego para mim. É impossível afastar da minha vista o que fiz. É um momento de ira. Quando se sentirá cometido pela cólera, procurem se dominar. Se não quiserem sofrer como eu sofro. Senhor, ajuda-me. Ó Senhor, dá-me uma só oportunidade. Uma só oportunidade, nada mais. Médico. Você não se dá conta de que está morto? Pergunta. Espírito. Não. Matei minha filha e desandei a correr. Alguém me perseguiu e corri desesperadamente. Senti um golpe no pescoço e caí no chão, evidentemente morto. Levantei-me em seguida e comecei a correr. E tendo estado correndo durante um tempo, tão logo que me parece que transcorrem anos, encontrei muitas vezes com minha filha que me lançava na cara o fato de ter matado nossa filha. Encontrei muitas vezes com minha mulher que me lançava na cara o fato de ter matado nossa filha. E é certo que a matei. Ó Deus, ajude-me. Tenho buscado nada mais que um pouco de paz e de esperança. Médico. Você não terá paz e esperança até que abra os olhos para a verdade. Espírito. Que Deus me dê luz e inteligência. Não posso afastar de mim minha vista a cabeça daquela pobre criança fraturada por efeito do golpe. Tenho tentado me acercar de mim para que me perdoe, porém ela foge de mim, não posso me aproximar. Aí está também minha mulher, acusando-me sempre. Médico. Já não lhe acusará mais. Espírito. Me perdoará? Pergunta. Médico. Sim, como você se chama? Pergunta. Espírito. William Day. Médico. Recorda-se do ano que vivemos? Pergunta. Espírito. Minha cabeça é um torvelinho. Tenho estado correndo e correndo durante muito tempo, esforçando-me para fugir daquela multidão de gente que me perseguia. Quando eu vi uma pessoa, começava a correr, porque imaginava que iam me acusar da morte de mim. Durante noites inteiras, minha mulher tem estado ao meu lado, jogando-me na cara meu crime. Tinha também diante de mim minha filha, com a cabeça fraturada e o sangue correndo aos borbotões.
um verdadeiro inferno. Não é possível que o inferno seja pior. Não há ajuda para mim? Pergunta. Por muito tempo tenho rezado e não me tem servido de nada. Médico. Você sabe que se encontra na Califórnia? Pergunta. Espírito. Na Califórnia? Pergunta. E quando vim? Pergunta. É possível que tenha vindo correndo de São Luís à Califórnia? Pergunta. Médico. Quisera fazer-lhe compreender que você é um espírito que está se valendo do corpo de uma pessoa morta. Espírito. Se for assim, eu estou morto. Se for assim, estou morto, médico. Efetivamente, você perdeu seu corpo físico. Espírito. Então terei que permanecer no sepulcro até o dia em que ressuscitem os mortos. Médico. Agora você está aqui. Como você saiu do seu sepulcro? Pergunta. Espírito. Não tenho descansado. Há um sem fim de tempo. Médico. Isso que chamamos morte não existe. Quando uma pessoa sai do seu corpo físico, perde os 5 órgãos sensoriais e se não consegue compreender a realidade da vida espiritual sem se perder nas trevas. E só pode exercitar o sentido do contato do corpo de algum ser mortal. Espírito. Há pessoas que me perseguem e já não posso correr mais. Médico. Vejamos. É necessário que você procure reconciliar-se com sua esposa e com sua filha. Espírito. Você acredita que me perdoarão? Pergunta. Perdoe minha esposa. Eu não era digno de ti. Você era um anjo e eu era um indivíduo bruto. Me perdoará? Pergunta. Basta que me conceda uma oportunidade. Eu me esforçarei por corrigir-me. Tenho sofrido muito. Carrie. É possível que você me perdoará? Pergunta. É possível? Pergunta. Você era uma mulher muito sofrida e sempre se esforçou para me ajudar. Porém, eu era um homem mau. Amava meus filhos, porém tinha um gênio muito impetuoso. Em realidade, fui eu quem matou minha mulher, consentindo que trabalhasse para manter a família. Eu gastava bastante dinheiro, mas sempre estava rodeado de amigos que me convidavam para sair com eles. E não voltava para casa até que eu houvesse gastado meu salário. E então regressava como um gênio dos demônios. Médico. Talvez você não tivesse culpa, pode ter sido vítima de obsessão. Quando se for daqui, em companhia de sua mulher, você ficará no maravilhoso mundo dos espíritos. Espírito. Eu não sou digno de acompanhar minha mulher, mas me esforçarei para ser bom, chorando. Minnie, por que não perdoa o seu pai? Pergunta. Minha filha querida, não quis matá-la. Perdoa seu pai. Depois deste momento em que despertei, voltarei a desaparecer na escuridão? Pergunta. Eu estou desperto ou sonhando? Pergunta. Minnie, não fuja de seu pai. Perdoe-me. Médico. Você não está dormindo nem sonhando. E sim que começa a compreender seu verdadeiro estado. Espírito. Sendo assim, quando me golpearam no pescoço, na cabeça, me mataram? Pergunta. Atiraram contra mim? Pergunta. Médico. Não podemos assegurar, porém é muito provável. Espírito. Se me for concedido uma oportunidade, farei todo o possível para que os membros da família não mais se separem. Médico. Há também outra coisa que você poderá fazer quando houver aberto os olhos à verdade. Imponha-se a obrigação de ajudar os espíritos pobres e desafortunados que se dedicam a obsidiar os mortais, convertendo-se alguns deles em verdadeiros demônios. É possível que quando você se encontrava vivo, quando tinha o seu corpo, agisse sob obsessão de certos espíritos. Espírito. Eu não possuía inclinação à bebida, senti até repulsa à visão dos licores, mas quando senti o cheiro se apoderava de mim algo como uma vertigem e me convertia num demônio, já não era dono de mim. Que Deus me ajude e me conceda um pouco de tranquilidade. Médico. Quando você se retirar daqui, irá se reunir com a sua família. Espírito. Você tem certeza? Pergunta. Médico. Absoluta. Com a condição de que faça o que lhe ordenem. Com a condição de que faça o que lhe ordenarem os espíritos superiores. Espírito. Diga-me o que é que poderei fazer em favor de você, que me reuniu com minha família. Quando voltei para minha casa, bêbado, não pude ter a ideia do que senti quando encontrei com a minha mulher que estava morrendo. Era tão grande minha bebedeira que até a manhã seguinte não havia dado conta do que acontecia. Despertei para encontrar-me com minha mulher, já cadáver. Não podia compreender o que eu ia fazer, pergunta. Como iria me arranjar com os meninos, pergunta. Havia matado minha mulher. Minha mulher e Minnie dizem que me perdoam. Agora que tenho ela e meus 2 filhos, vou começar uma vida nova. Deus abençoe a todos pelo que fizeram por mim e por minha família. Os espíritos que chegam ao nosso ciclo para que lhe prestemos ajuda revelam de uma maneira muito viva a confusão e os sofrimentos mentais que reiram no plano terrestre.
Experiência realizada no dia 9 de março de 1921. Espírito, Sr. Mallory. Intermediário psíquico, Senhorita Wickland. O espírito possessor chegou no momento em que estávamos cantando o hino, aquela famosa praia, e se pôs a rir em gargalhadas. Médico, você encontrou aquela famosa praia? Pergunta. Diga-nos o que sabe acerca dela. Espírito, tudo isso não é mais do que ingenuidades. Médico, é mesmo? Pergunta. Espírito, sim, senhor, rindo às gargalhadas. É uma estupidez crer nessas coisas. Médico, você que está no outro lado da vida, conte-nos agora. Conte-nos algo que ocorre aí. Não encontrou nada de novo? Pergunta. Se não crê no mais além, diga-nos a razão, explique-se. Se você é um cético, diga-nos sua opinião. Espírito, minha opinião? Rindo, pergunta. Médico, diga-nos do que rir. Espírito, dá no mesmo rir ou chorar. Um equivale ao outro. Vocês cantavam aquela famosa praia, e quando cantavam sabiam que mentiam. Médico, você quer dizer com isso que a vida carece de sentido? Pergunta. Espírito, completamente. Não há nada nela, é pura mentira. Toda ela não é mais do que um atalho de mentiras. A vida e a religião, tudo enganoso. A vida, a religião e tudo que com ela se relaciona. Médico, você tentou explicar a sua própria vida, ou seja, o mistério de sua própria vida? Pergunta. Espírito, minha própria vida? Pergunta. Ingenuidades, nada mais do que ingenuidades. Rindo. Médico, e como você sabe que são coisas sem importância? Pergunta. Não vê que está rindo de sua própria ignorância? Pergunta. Espírito, rio como posso chorar. Um equivale ao outro. Tudo são fábulas absurdas. Tem me dado muito trabalho. Médico, onde? Pergunta. Neste mundo ou no outro? Pergunta. Espírito, em toda parte. Rindo. Médico, você é feliz? Pergunta. Espírito, feliz? Você diz? Pergunta. Que absurdo, não existe a felicidade. Não existiu nunca, não existirá jamais. Médico, o que realmente você sabe sobre este ponto? Pergunta. Você batalhou na busca da verdade enquanto tinha seu corpo? Pergunta. Espírito, tinha o costume de rogar a Deus e fazer outras tolices deste estilo. Rindo. Médico, e você descobriu que eram baboseiras? E o que tem tudo isso a ver com as verdadeiras realidades da vida? Pergunta. Espírito, houve um tempo em que me esforcei para chegar a ser alguém, porém logo compreendi que tudo na vida era pura mentira, uma tapeação do princípio ao fim. Você que é homem, sabe o que isto quer dizer. Você está falando com um homem e nos entendemos. Médico, você é invisível para nós. Você já viu alguma vez uma inteligência pura? Pergunta. Espírito, que maneira de falar é essa? Pergunta. Eu não acredito em baboseiras. Você pode ter toda a fé que quiser e estar convencido de que pode caminhar sobre as águas. Porém, apesar de sua fé, irá afundar. Eu também disse, creio firmemente que posso caminhar sobre as águas, e afundei. Médico, por que você renunciou à razão? Espírito, a razão, você diz? Pergunta. Se você fizer caso da razão, não poderá caminhar sobre as águas. Médico, a água não foi feita para que caminhássemos sobre ela. A água foi feita para que bebamos e para que nos banhemos. Espírito, por que você está segurando minhas mãos? Pergunta. Médico, as mãos que tenho entre as minhas são de minha mulher. Espírito, você não sabe o que diz, você não percebe? Pergunta. Médico, eu sei que as mãos que tenho entre as minhas pertencem à minha mulher. Espírito, é uma questão de fé. Minha fé era nesse estilo. Médico, e como a perdeu? Pergunta. Espírito, porque tudo são mentiras. Médico, a vida é o princípio do conhecimento. Espírito, até agora não consegui saber de nada. Médico, você abrirá os olhos antes que saia daqui? Espírito, houve um tempo em que tive fé e era um crente, porém o que ocorreu depois? Pergunta. Médico, isso que aconteceu depois? Pergunta. Espírito, que trabalhei como um escravo para alguém que se chamava ministro do Senhor. Agora não trabalho para ele. Falo de muito tempo. Mudei-me daquela cidade e ele me amaldiçoou. E passei muitas dificuldades e calamidades. E jurei que não havia Deus, sim um homem como aquele fosse seu ministro. E perdi a fé. Médico, e o que tem a ver tudo isso com a realidade da vida e com o mais além? Pergunta. Espírito, quando você morre, bem, morto está. Médico, como então, depois de morto, continua vivendo? Pergunta. Espírito,
É isso que você diz? Pergunta. Todavia não estou morto. Médico. Você morreu, pois é a seu corpo que me refiro, espírito. O que tenho feito é sair correndo para não estar mais entre os hipócritas. Em primeiro lugar, ficavam com todo o dinheiro. Se certamente há um Deus, responda-me por esse Deus. Respondam-me por esse Deus. Por que pedem sempre dinheiro? Pergunta. Nada sai de suas bocas que não seja há que ter fé. Tenha você fé e dê todo o seu dinheiro à igreja. Que essa é a maneira de trabalhar para Deus. Eu trabalhava como desesperado, das 6 da manhã até muito tarde da noite. Tudo por amor a Deus. Eu trabalhava por amor a Deus e com frequência não ganhava nem para viver. Médico. Diga-nos de onde você veio, espírito. A mim que me dei minha liberdade, médico. Nos dirá sim ou não de onde veio, pergunta, espírito. Observe todos esses demônios que há aqui, invisíveis. Ouça como blasfemam e como riem, dizem, te conheço, te conheço. Observe neste que está sentado aí, fixe em todos. Escute como riem. Indicam-me que faria bem lhe dizer que rezem por eles, porque se encontram no meio das trevas, médico. Queremos ajudá-los para que abram os olhos da verdade, espírito. Ouçam como renegam, médico. Você deve ser compassivo com eles, porque parece que você ignora o significado da palavra caridade. Espírito. Deus, olhe esse homem. Dizem que não gostam de receber esmolas, médico. Não me refiro a dinheiro, e sim em dar-lhes uma oportunidade para que se ajudem a si mesmos. Você sabe em que ano nós nos encontramos? Pergunta. Espírito, é uma coisa que não me interessa. Daria no mesmo que estivéssemos um século depois do século em que estamos. Perdi a fé em Deus e na humanidade, em tudo e em todos. Houve um tempo em que tinha fé, porém um servidor de Deus me levou a mulher e os filhos, mesmo eu trabalhando para Deus das 6 da manhã até as 12 da noite. Médico, você tinha fé, porém não buscou agregar inteligência a essa fé. Espírito, eu acreditava no Espírito Santo na alma. Médico, porém, por que não buscou completar sua fé com a inteligência? Pergunta. Espírito, eu tinha fé bastante para mover as montanhas. O que a nós ensinavam era ter fé no Espírito Santo. Mas faça-me o favor de olhar todos esses espíritos que estão sentados. Olhe esse, vem aqui, calango. De vez em quando ele e eu brigamos, porém levo sempre a melhor parte. Observo que há muito tempo não podia falar tão bem como agora. E você, calango, o que faz aí sentado como um tonto? Pergunta. Disseram que entrasse aqui, por isso vim. Creio que no princípio vocês tiveram medo de mim, mas de todo modo quis entrar. Médico. E como você entrou? Pergunta. Espírito. Como entrei? Onde? Aqui? Pergunta. Médico. Tocando uma mão na senhorita Wickland. Onde você encontrou esta mão? Pergunta. Espírito. Esta mão supõe que seja a minha, já que não pode pertencer a mais ninguém que não a mim. Vamos, calango, sente-se, agora posso falar-lhe, rapazes. Médico, bem, pare de falar. Espírito, você imagina que é o patrão aqui? Pergunta. Médico, isso mesmo. Espírito, acredito tão pouco em vocês como nos demais. Médico, o que quero fazer-lhe compreender é que você perdeu seu corpo físico. Você está valendo-se do corpo da minha mulher, pois é invisível para nós. Nos fala sobre as pessoas que estão sentadas aí, sem levar em conta que não as vemos. Nós somos pessoas de carne e osso, mas você perdeu seu corpo físico. Espírito, sendo assim, você não me vê. Médico, nós não podemos ver os espíritos. Insisto em dizer-lhe que você está se valendo do corpo da minha mulher, os espíritos inteligentes que trouxeram você aqui. Espírito, foi você que nos pediu que viéssemos, e comigo entraram todos os que estão aqui. Você nos convidou. Isso ocorreu durante uma concentração em favor dos espíritos apegados à terra. Médico,
O que disse foi que vocês deveriam prestar atenção aos espíritos inteligentes que os rodeiam, porque todos vocês estavam nas trevas, espírito. Isto é certo, porém o fato é que você nos convidou e aqui estamos. E digo que se você não precisa de nós, me calarei. Médico. Você foi convidado pelos espíritos inteligentes para que viesse aqui. Permitimos que se apossasse do corpo da minha mulher com o objetivo de fazê-la compreender que não tem mais seu corpo mortal. As igrejas não têm uma ideia exata de Deus. Como você não encontrou na igreja mais do que enganos, crê que tudo é engodo. Parece provável que você perdeu seu corpo faz muito tempo. Minha mulher é um intermediário psíquico e você se serve temporariamente do seu corpo. Olhe ao seu redor, talvez encontre alguma pessoa conhecida. Espírito, quem eu vejo é o calango. Médico, é necessário que compreenda que a vida tem que ter algum sentido. Espírito, tive fé e muita. A ela sacrifiquei meu dinheiro e minha mulher. E veja a minha paga. Médico, o que isso tem a ver com as realidades da vida? Pergunta. Você se dedicou a estudar as maravilhas da natureza? Pergunta. Espírito, volta a lhe dizer que não creio em Deus. Deus é um mito. Médico, não envolva Deus em todas as enganações. Você compreendeu pelo menos a Bíblia? Pergunta. Pois a Bíblia diz, Deus é amor. Todo este monte de mentiras não tem nada a ver com a verdadeira vida universal. Nós queremos auxiliá-lo para que abra seus olhos ao gênero das verdades de ordem superior. Espírito, não creio na ajuda de ninguém. Médico, você sabe que se encontra na cidade de Los Angeles, Califórnia? Pergunta. Espírito, não. Médico, faça um esforço para compreender o que significa a verdadeira vida. Encerra um sentido que você ainda não conhece. Você fabricou alguma vez uma flor natural? Pergunta. Pode fazer crescer uma erva ou suspender uma vida? Pergunta. Você parou alguma vez para estudar a vegetação? Pergunta. Espírito. Espírito, tudo isso são coisas da natureza criadas por Deus. Médico, pode a ignorância da vida, a inteligência? Pergunta. Você estudou alguma vez as maravilhas de Deus? Pergunta. Quebre um ovo e não encontrará nele sintomas de vida. Pegue outro ovo, deixe-o aquecido no espaço de 21 dias e dele sairá um pinto. Espírito, isso é o que acontece. Médico, e o que é que produz esse pinto? Pergunta. É necessário que completemos nossa fé com nossa inteligência. A Bíblia diz, Deus é Espírito e os que adoram a Deus o adoram em Espírito e é verdade. E isso é o que você não encontrará nas igrejas. Ali não se encontra mais do que fé cega. Espírito, fé é o que não faltou em mim. Médico, a Bíblia diz, conheça a verdade te libertará. Ainda que a Bíblia não seja um livro santo, contém, no entanto, certas verdades maravilhosas. Espírito, não acredito, rindo. Médico, você ri de sua própria ignorância. Minha mulher consente que os espíritos ignorantes se apossem de seu corpo para que possamos trazê-los a uma compreensão de seu próprio estado. Ela deseja que compreendam que a vida continua mais além deste mundo. Não sabemos de onde vieram e no entanto permitimos que se apoderem do corpo de minha esposa. Onde você vivia? Pergunta. Espírito, vivia no Canadá, perto de Montreal. Médico,
Estive ali no ano de 1881. Você é franco-canadense? Pergunta. Espírito. Meu bisavô era. Médico. Você se recorda de seu nome? Pergunta. Espírito. Não posso lembrar-me das coisas. Médico. Você queria convencê-lo de certas verdades. Espírito. Eu era um escravo. Médico. Tudo isso pertence ao passado. Espírito. É que não vejo mais do que o passado e fico furioso. Porém, ao invés de começar a chorar, como fazem muitos, me digo que melhor é rir. Que melhor é rir de tudo, e quando me ponho tão furioso a ponto de explodir, me ponho a rir. Parece-me que me sinto bem melhor rindo que chorando. Tinha meu coração dolorido. Haviam me tirado a mulher, desfizeram minha casa, espalharam meus filhos. Minha mulher era muito bonita. E um dia voltei para minha casa, depois de um trabalho esgotante, e deparei com o desaparecimento de minha mulher e de meus filhos. Mas ao cabo de algum tempo, aquele ministro, o Senhor, se cansou de minha mulher, e esta passou a persegui-lo. Eu havia decaído então, e disse: não quero nada com as pessoas de igreja, porque se um dos ministros de Deus é capaz de desfazer um lar e levar minha mulher e meus filhos, não existe Deus. Aquele indivíduo me jogou no inferno. Fui rodando cada vez mais baixo, porém ainda no abandono encontra-se a amizade e o amor entre as pessoas. Se você caiu também, eles lhe seguem em sua queda. Todos os demais olham para você por cima do ombro, porém os caídos são seus verdadeiros amigos. Por mais fundo que você caia, ainda que não tenha um centavo, encontrará ajuda nesses amigos. Certo dia, não esquecerei nunca o que vi. Não esquecerei nunca. Se é verdade que Deus existe, como diabos pode permitir que aconteçam estas coisas? Pergunta. Certo dia encontrei minha mulher. Aonde havia ido parar? Pergunta. Havia ido parar no completo abandono. Tropecei com ela e com uma dessas casas de que vocês ouviram falar, aonde a havia levado aquele imundo indivíduo, quando se cansou dela. Eu a olhei e ela me olhou. Você aqui, lhe disse. E ela me disse: você aqui, por que está aqui? Pergunta. Lhe perguntei: o que você veio procurar aqui? Me perguntou ela. E eu respondi: é provável que tenha vindo pela minha própria vontade. E ela me afirmou que quem a havia colocado naquela casa era aquele ilustre ministro do Senhor, com o objetivo de ocultar sua própria ignomínia, para esconder sua indecente ação e para que as pessoas não fizessem perguntas a ela. A havia encerrado naquela casa e ali estavam sem cuidado nenhum. Nós dois estávamos abandonados por culpa daquele condenado, e desde então não pisei numa igreja. Maldisse aquele homem e todos os farsantes religiosos. Como é natural, nem minha mulher quis que nos reuníssemos, nem eu podia viver com ela. Ela estava ali, infestada de enfermidades. Não há animal na terra que acabe tão miseravelmente como uma mulher que se entregue aos cães. Pode uma pessoa que crê em Deus deixar uma mulher como a minha sofra o que ela sofreu sem que tenha culpa? Pergunta. Como é possível que se veja tais coisas? Perguntas. Médico. E por que você não fez uso da razão que Deus é culpado? E por que você não fez uso da razão que Deus é culpado? Pergunta. Espírito. E é muita gente que vive caída no chão e não há quem se preocupe com o seu destino. Médico. Agora você vai prestar atenção. Deixe-me falar. Você frequentou a igreja e teve uma fé cega. Isto você mesmo disse. Espírito. Queria ser uma boa pessoa. Médico. Não sentia a aspiração. Médico. Não sentia aspirações para chegar mais alto. Você se limitou a ter fé, sem acrescentar a essa fé a inteligência. Deus lhe dotou os sentidos e das faculdades intelectuais. Porém, você se limitou a adotar uma fé cega e se agarrou a ela. Disto não tinha Deus culpa. Se queremos ser livres, devemos acrescentar o conhecimento à nossa fé. Não é Deus quem escreveu a Bíblia. Espírito. A Bíblia é um livro sagrado. Isso, ao menos, é o que dizem. Médico. É um livro escrito pelos homens. Você já se deteve para analisar alguma vez as maravilhas da inteligência humana? Pergunta. Agora falo de coisas reais. Reparou
alguma vez na maravilhosa disposição do corpo humano e como a inteligência invisível é capaz de governar este corpo material? Pergunta. Você viu as maravilhas da natureza? Pergunta. Espírito. Tudo isso não tem nada a ver com as misérias do mundo. Médico. Se você tivesse discorrido com suas faculdades, haveria compreendido que o amor e a inteligência são invisíveis. Espírito. Aquele maldito não amava a minha mulher? Pergunta. Médico. Isso não é amor, e sim bestialidade. Você não serviu disso. Você não se serviu de suas faculdades. Você se uniu à igreja com fé cega, sem empregar sua razão. Vejamos. Leve em conta que você é invisível para nós e que está se servindo temporariamente do corpo de minha mulher. Nós nos interessamos pelo bem-estar dos chamados mortos e conseguimos atrair aqui muitos para iluminá-los. Você foi atraído aqui por certos espíritos inteligentes com o objetivo de que abra os olhos e compreenda seu verdadeiro estado. É-lhe oferecida agora uma oportunidade para progredir no mundo dos espíritos, com a condição de que esqueça seus sentimentos de ódio. Você já perdeu seu corpo físico. Você sabe em que ano vivemos? Pergunta. No ano de 1921. E você encontra-se na Califórnia. Espírito. E como vim parar aqui? Pergunta. Eu nunca estive na Califórnia. Médico. Como viaja o espírito? Pergunta. Você falava antes de certas pessoas que estão aqui, mas que nós não vemos, tampouco vemos você. Você está a serviço do corpo da minha esposa. Não compreende a maravilha que é a vida? Pergunta. Espírito. E por que não nos ensinam estas coisas? Pergunta. Médico. Porque a verdade não está no povo. Julgue você mesmo entre a realidade da vida e o credo da igreja. A igreja são obra dos homens. Deus é espírito e tem você que adorá-lo em espírito e em verdade. Observe em espírito e em verdade, aspiramos a uma vida mais elevada. Porém isto não basta para que adquirimos o conhecimento. Deus é espírito, inteligência invisível, manifesta em todas as maravilhas do universo. Espírito. Todos os que estão aqui, espíritos invisíveis, têm também seus desenganos, como eu. Ainda que seus relatos sejam diferentes, nós nos sentamos de vez em quando e nos contamos nossas coisas passadas. Todos têm suas desventuras, médico. Deus nada tem a ver com isso. O universo é o templo de Deus e as almas são manifestações da divindade. Pense nas maravilhas do universo. Você fala que estão com você e seus amigos, porém nós não os vemos. Espírito. Querem saber se vocês podem ajudá-los a sair de suas perturbações, médico. Sim, podemos. Diga-lhes que a vida tem um sentido e que olhem ao redor, porque é possível que vejam certos espíritos inteligentes que só desejam ajudar vocês. Espírito. Somos 6 e os 6 sofremos uma desilusão parecida, ainda que a história de cada um seja diferente. Médico. Diga-lhes que nenhum de vocês deveria encontrar-se no estado em que estão agora. Espírito. Há um grupo que se intitula Os Loucos que Riem, outro de Os Loucos que Maldizem, outro de Os Loucos que Blasfemam, outro de Os Loucos que Cantam. Estes últimos cantam e rezam, de manhã até à noite. Não fazem mais do que cantar e rezar. Cansam qualquer um a ponto de dar náuseas. Médico. A Bíblia diz: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. As piores pessoas são os fanáticos religiosos, porque não somaram a inteligência à sua fé cega. Todos nós temos faculdades intelectuais, mas não a usamos. Deus tem culpa disso? Pergunta. Espírito. Já faz muito tempo que não trabalho. Às vezes precisamos de alimento. Faz já muito tempo que estamos sem comer. E que nos parece não ser necessário alimentarmos. Médico. O espírito não necessita de alimentos. Espírito. Temos fome. Médico. Espiritual. Espírito. Todos temos fome de alguma coisa, sem saber o que. Todos estamos desejosos de saber. Todos dissemos que nossas almas sentem uma ânsia de algo que nem nós mesmos sabemos o que é. Nenhum de nós sente necessidade de rezar. Eu pelo menos não posso rezar. Tive fé e orei, porém, eis-me aqui, neste tormento. Médico. Deus nos deu todas as nossas faculdades intelectuais. Espírito. Vocês nos ajudarão a todos? Pergunta.
Todos eles me dizem que sentem fome de felicidade. Não vemos mais que nosso passado, mas todos aspiramos a algo melhor. Eu não posso afastar da minha vida a minha mulher, e a última vez que a vi estava ultrajada, decaída. Médico: refiro-se à sua mulher, diga-lhe que só seu corpo enfermou, não seu espírito. Espírito: quando nos encontramos, nos pomos a chorar. Médico: quando você abrir os seus olhos à verdade, poderá fazer muito bem aos demais. Atente-se aos amigos invisíveis que andam ao seu redor. Permaneça tranquilos, um momento e se abrirão vossos olhos às maravilhas inimagináveis. Espírito: você acredita que também se poderia ajudar minha esposa? Pergunta: era tão pura como um lírio, eu a amava. Médico: pode amá-la, todavia. Todos devemos buscar a nós mesmos, conforme vamos saindo de nossa ignorância. Veremos as realidades mais elevadas da existência, tanto aqui quanto na vida espiritual. Se nascêssemos perfeitos, nada apreciaríamos. Você viu o inferno, e quando se aperfeiçoe, verá o céu. Se encontrarão num estado maravilhoso e apreciarão com o que possuem. Serão lá, então, colaboradores entusiastas e se sentirão desejo de ajudar os demais. Todos devem abrir seus corações às realidades superiores. Espírito: eu amo minha mulher. Aos invisíveis: não, rapazes, não vão ainda, esperem um pouco mais. Médico: a Bíblia diz: pedi e será dado, buscai e encontrareis, chamai e será aberto. Espírito: com sincera solenidade: ó Deus, se existes, ajude-me, ajude a minha pobre mulher. Nos queríamos os dois, ó Deus, ajuda a nós todos. Estamos com fome, não sabemos de quê. Médico: seus mensageiros lhe ajudarão, encontrarão muito que estão dispostos a prestar ajuda a todos. Espírito: ó Deus, nos ajude-nos. Médico: olha ao seu redor e se encontrará com espíritos que virão em seu auxílio. Espírito: aqui está meu filho, meu pequeno Charlie. Você é meu filho, faz muitos anos que morreu, porém você é meu filho Charlie. Veio socorrer seu paizinho, menino? Pergunta: seu paizinho tem passado por todos os sofrimentos do inferno. Ajuda também a sua mãe, menino, ajuda a sua própria mãe, a sua pobre mãe, dando de repente sinais de assombro. Claro, é sim, é meu pequeno Charlie, que agora já é um homem. Charlie, minha criança, pode perdoar seu velho pai? Pergunta: fiz tudo o que pude para ter fé e ser bom. Ó Deus, se é verdade que existe, abra meus olhos para que veja. Deus, ajude-me. Com o semblante de quem contempla uma visão e falando com voz muito baixa: agora veremos toda a glória do Deus eterno e iremos todos com Charles, atônito. Você também está aqui, Clara. Ó, venha até a mim. Lhe perdoo, Clara. Lhe perdoo. Já sei que não foi culpa sua, e sim daquele demônio. Foi ele quem lhe separou de mim. Amo-lhe e sempre amei. Vem, Clara, vem conosco, e iremos todos com Charlie, ele também lhe perdoará. Médico: o que é que responde? Pergunta. Espírito: responde: vamos-nos à minha mansão espiritual, onde não há mais que coisas gratas e onde seremos felizes. Foram os sofrimentos e o pesar que fizeram com que eu olhasse a vida com quem teve feito até agora. Médico: compreende que tem de agora em diante um futuro belo? Pergunta. Espírito: isto é o céu? Pergunta. Mas como? Pergunta. Aqui estão também minha mãe e minha irmã Emma. Vocês também estão aqui? Pergunta. Vocês perdoam Clara e eu? Pergunta. Eu acreditava, mamãe, que você estava no céu, já que sempre foi tão boa. O quanto você me quis sempre. Médico: compreende agora como há uma realidade mais elevada que a de sua vida anterior? Pergunta. Espírito: sim, agora compreendo que existe Deus. Agora creio em Deus porque conheço sua glória. Agora vejo e sinto sua glória. Médico: quando você adquirir conhecimento, terá a obrigação de ajudar os demais, pessoas que nos falou antes. Espírito: todas elas vêm comigo. Quero que venham todos e não posso deixar nenhum aqui. Vocês ajudarão a todos. Agora vamos indo. Venham, rapazes.
Não, nós havíamos colocado apelido uns nos outros, porém não nos chamamos assim, porque odiávamos e ríamos, nos chamávamos os loucos que riem. A maior parte do tempo passávamos falando acerca de nossas coisas passadas. Agora encontramos a Deus, o encontramos em toda a sua glória, em toda a sua felicidade, no mundo dos espíritos. Nós temos necessidade de acreditar porque vemos a verdade. Nós ajudaremos mutuamente. Minha mãe, meu pai, minha irmã, todos estão aqui. Vejam, vamos agora, rapazes, prestamos atenção ao que este homem nos dizia e vejam o resultado. Hoje quero dar-lhe o nome de meu Salvador, porque nos salvou da escuridão e nos trouxe a glória. Você nos salvou, não só eu, mas também os demais. Abriram os olhos e viram a glória do Eterno, que não é um Deus de ódio, de vingança, médico. Você deve agradecer a minha esposa, que consente que os espíritos que necessitam de ajuda se sirvam de seu corpo. Espírito, jamais me esquecerei de vocês. Deram-me a felicidade que não conheci há muitos anos. Você disse que estamos no ano de 1921. É certo isso? Pergunta. Eu acreditava que estava em 1882. Médico. Você pode nos dizer seu nome, amigo? Pergunta. Espírito. Meu nome? Pergunta. Sim, me chamo Mallory. Diziam que eu era um dos loucos que riem. Graças a vocês todos por sua paciência. Quando eu vim, estava louco de ódio, mas isso já passou. Que Deus abençoe a todos. Tenho que chamar-lhe meu Salvador, porque você nos salvou das trevas em que nos encontrávamos e não trouxe a um lugar admirável. Clara, venha você também, porque amo-lhe profundamente. Agora tudo está bem, médico. Se converterão em espíritos úteis, encontrarão Deus e esquecerão o passado. Espírito, a última vez que vi Clara estava muito doente e tomava constantemente morfina. Vem comigo, Clara, perdoe-lhe. Olha, Carlos está conosco. Podemos ajudar Clara? Pergunta. Parece atordoada. Médico. Está possivelmente sob os efeitos do entorpecente, mas seu amor atrairá para vocês, Espírito. Agora vou viver com todos os que amam no mundo dos espíritos. Já é hora de irmos. Adeus. A comunicação que recebemos do espírito de certo jovem, filho de um dos membros de nosso ciclo, foi muito diferente. O jovem havia falecido 2 meses antes, mas como havia sido em vida um espírito aberto e nada supersticioso, foi-lhe fácil ser iluminado pelos espíritos amigos. Experiência realizada em 14 de abril de 1920. Espírito W.Y. Intermediário psíquico, senhorita Wicklane. Espírito. Pois bem, paizinho, estou aqui outra vez. Os espíritos amigos me concederam a extraordinária oportunidade de vir a falar primeiramente. Paizinho, lhe parecerá talvez estranho que eu fosse deste mundo tão cedo, mas havia chegado minha hora. Alega-me de não encontrar a porta fechada. Conheço muitos espíritos desconsolados que desejam ir até seus parentes e amigos, mas encontram as portas fechadas em seus próprios narizes, por causa do ceticismo ou por não darem-se conta da presença dos espíritos. É algo muito difícil para eles. Tenho a grande sorte de que tanto meu avô B como meu tio C estivessem ao meu lado quando despertei do sono da morte. Foi uma sensação estranha. Algo assim como uma sacudida elétrica que recorresse todo o meu corpo. A vida é uma coisa estranha. Oxalá que cada um de vocês pudesse participar das experiências dos que caem no sono da morte. Paizinho, eu tinha uma ligeira ideia da vida futura. Não uma ideia completa, mas ainda que muito pequena. Foi-me, entretanto, de utilidade. Pude dar-me conta de que havia se realizado o trânsito que ocorre com a morte.
Pude conhecer meus parentes e meus amigos. O tio F me pede que lhe diga que ele se encontrou ao passar ao outro mundo em uma situação muito mais desfavorável que eu, e que agora se dedica a prestar socorro a todos os desgraçados que têm cerrado os olhos da inteligência à verdadeira vida. Paizinho, não lhe parece surpreendente que eu tenha despertado na nova vida no mesmo dia do aniversário do meu nascimento terrestre? Pergunta. Agora posso celebrar o aniversário de meu nascimento espiritual no mesmo dia de meu nascimento terrestre. Paizinho, isto é magnífico. Diga a E e a B e também a mamãe, diga-lhe que sinto-me feliz ao pensar que poderia ir até ele se encontrar a porta fechada. Diga ao meu filhinho que não estou morto, que ainda que tenha sido sepultado, não me apartei dele e que lhe ensinarei as leis que regem a vida, a fim de que guiem sua vida por elas. Faça-o compreender que estou ao seu lado e que tenho agora mais força que antes para ajudá-lo. Graças a Deus tenho uma compreensão suficiente para não aproximar-me demais de minha querida esposa, porque se o tivesse feito, teria caído em sua áurea magnética e as consequências teriam sido muito desagradáveis. Minha esposa querida, o quanto me alegro de não haver lhe causado transtorno, o que teria sido para mim também. Tenho visto que acontece com frequência as pessoas que morrem e não se dão conta conta que faleceram. Pela regra geral, dirigem-se para a casa de seus parentes e amigos e preferem estar ali ao invés de seguir seu caminho. Paizinho, estou tão contente que tenha podido retornar aqui outra vez, e estou ainda mais, muito mais, porque não há nenhum muro entre nós. Senhor Y, Pai do Espírito, também me alegro que tenha tido outra vez a oportunidade de voltar aqui. Espírito, agora me parece como se não existisse a separação, como se eu tivesse mudado para outro país, porém sem separar-me de vocês. Quando estão reunidos falando de mim, estou ali, e parece como se nada me separasse de vocês. Diga à mamãe e à minha querida esposa que não levem luto por mim, sim, que estejam alegres, porque não me afasto de suas companhias. Foi uma verdadeira lástima que tivéssemos que nos separar, quando tão risonhas perspectivas se ofereciam a nós em nosso pequeno lar. Mas havia sonhado a hora de minha partida, e quando isso ocorre não há outro remédio que seguir. Mas não nos apartamos, segundo acredita muita gente. Permanecemos aqui mesmo com os seres que nos são queridos, e se nossos corpos são invisíveis. Queria que pudesse presenciar como o tio F trabalha na obscura esfera terrestre para socorrer e ser útil aos espíritos desgraçados que ali permanecem, evitando assim que obsediem algum mortal. Ocupa-se com verdadeira paixão em fazer todos conhecer a verdade real da existência do outro plano da vida, e é uma verdadeira pena que haja tanto dogma e credo religioso que só servem para que o espírito tropece. No pouco tempo que levo aqui, tenho aprendido muitas coisas. Dou graças a você e à mamãe por não haver-me imposto nenhum dogma absoluto, nenhuma religião, nem credo algum. Isso fez com que me encontrasse sem travas. Agradeço-lhes. Senhor Y, às vezes é difícil acertar o que devemos fazer na questão da educação religiosa que se deva dar às crianças. Espírito, desejarei que todos desfrutassem da mesma liberdade que eu, para que não existisse tanta dúvida e tanto pesar. No outro dia fui à esfera terrestre em companhia do tio F e do tio C. Não fui em casa, e sim para nos dedicar a observar as condições de vida, da vida na esfera interior. E vi que era um inferno como ninguém pode imaginar. O mundo terrestre é pior que um asilo de alienados, em que cada um está dominado por uma mania diferente. Não é possível que vocês façam uma ideia de semelhante inferno. Cada homem tem uma fé distinta, e o certo é que todos vivem imersos em trevas,
estão de tal maneira hipnotizados por suas crenças religiosas que é impossível fazer-lhe abrir os olhos à verdade. Para chamar sua atenção é necessário recorrer a objetos materiais. Às vezes chegam a compreender sua verdadeira natureza, graças à música. Quando se consegue chamar sua atenção, fica fácil abrir o caminho até o verdadeiro espírito. Porém, a malha de rede, de dogmas e crenças que tem arraigado na inteligência, os impede de ver a realidade. Se quiser compreender qual é o estado da vida na esfera terrestre, a situação do lado invisível dos homens, quando desconhecem a verdadeira realidade da vida futura, não tem mais que ir a um asilo de alienados e entrar no pavilhão dos incuráveis. Imaginem o que ocorre quando um espírito desta classe entra em contato com a aura magnética de uma pessoa e como ocorre frequentemente, pode agir por seu intermediário. Tem o costume de qualificar essa pessoa mortal de louca e a enviam a um asilo de alienados, onde se encontra certo número de loucos que vivem uns no lado terrestre da vida e outros no plano espiritual. É terrível pensar que possa existir um estado de coisas semelhantes por culpa das crenças e dogmas egoístas. Em outra ocasião, o tio C me levou para ver um aspecto diferente da vida. Disse-me: venha comigo. Fomos os dois a certo lugar da vida espiritual. Chegamos em um local que não me é possível descrever. É impossível que possa expressar o que ali senti, nem as condições daquela vida, porque aquilo era música sublime, distinta de tudo que até então havia ouvido. Senti-me leve, parecia ir elevando-me cada vez mais. Que pessoas que ali encontrei! É impossível que eu possa descrever aquilo. Imaginem, se for possível, um lugar em que se executa uma música maravilhosa por uma orquestra imensa de grandes maestros concentrados todos em uma grande unidade musical. Pode imaginar qual é o resultado? Pergunta. Saboreei aquela harmonia, porém aí, se me fosse possível não saboreá-la só, quisera poder abrir a porta para todos vocês, o que haviam ficado em casa, para que também pudesse ouvi-la. Só então teria sido completa a minha satisfação. Eu estava pensativo e ensimesmado quando um ancião se aproximou e me deu uns toques no ombro, dizendo-me: jovem, percebi seu pensamento, não se entristeça. Logo chegará a hora pela qual estamos trabalhando, a hora em que será inventado na Terra um instrumento que permitirá que qualquer pessoa que o deseje possa ouvir os grandes maestros do mundo espiritual. Isso não ocorrerá agora, porém chegará a hora. Paizinho, agora estou ocupado em aprender a ser útil aos outros menos afortunados que eu. E também estou aprendendo a maneira de ajudar sem perigo de ocasionar prejuízo à minha querida esposa, a meu filho, a todos vocês. Quando houver aprendido bem estas lições, voltarei outra vez. Paizinho, estamos seguros. Paizinho, estejam seguros que me encontro ao lado de vocês, porque assim é, e essa sua crença permitirá que me acerque ainda mais, especialmente quando estiver executando música, porque a música nos aproxima dos seres que amamos. A Deus, diga à minha mulher que lhe envie o meu amor mais puro. Carl Wickland, 30 anos entre os mortos, da Faculdade de Medicina de Chicago.